Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Estamos na véspera do Dia das Crianças. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar mais um Clique Jornal especial da Semana das Crianças. A Rádio CT é mais um canal de comunicação criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, onde a Rádio Web do CT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço. E lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de ciência e tecnologia, não, nem de política, nem de questões sindicais ou de cultura. A gente traz na programação temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais e tudo mais. A nossa convidada de hoje, doutora Valéria Ribeiro, ela é psicoterapeuta e vem falar no programa de hoje sobre o comportamento infantil, já que estamos na semana do Dia das Crianças. Doutora Valéria Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado novamente por poder estar aqui. Doutora, Semana das Crianças e Dia das Crianças. Sabe que nós temos o Dia da Criança, que é o 12 de outubro, ou a Semana das Crianças. São dois temas aí. O primeiro que foi criado pela Organização das Nações Unidas, pela Unicef, que visa lembrar que a criança ela tem direitos que devem ser respeitados. E o segundo foi criado por um deputado federal em 1920, e aonde as empresas de brinquedos na década de 20 aproveitou um filão aí para poder vender mais brinquedos. O que comemorar nesse 12 de outubro? Eu acredito que talvez seja preciso resgatar algumas coisas, né? Porque ao invés da gente ficar pensando que 12 de outubro é dia de comprar, a gente precisa pensar que é o dia da criança. Então, como você disse, talvez lembrar de algumas coisas dos direitos da criança, sendo que um dos direitos da criança é o brincar, né? E não o brinquedo. E não o brinquedo. Muito bom. Doutora, a Declaração dos Direitos das Crianças diz que ela tem direito ao cuidado, ao lazer, ao amor e à compreensão. Para brincar tem que ter o brinquedo. Não necessariamente, né? Não necessariamente, doutora? Não, porque pelo menos na minha infância nem sempre eu tinha brinquedo, eu tinha muita imaginação. E isso muda o psiquismo da criança? É muito importante, principalmente para a criança, você fazer com que a imaginação e a criatividade dela se desenvolva. Porque isso vai tornar ela também um adulto mais criativo, um adulto que procura mais soluções para as questões que a vida coloca para ele, né? E hoje nós temos dado as coisas muito prontas para as crianças, das quais elas não precisam mais ficar pensando como resolver isso ou como não resolver, né? Eu tenho uma imagem muito clara que eu nunca me esqueci. O fundo da minha casa era um gramado. E o muro da minha casa era feito de morão e arame, né? Na época que ainda não era época de muro ainda, a rua ainda era de terra. Era uma cerca ainda. Era uma cerca, né? E eu me lembro que a gente ia até a cerca, apertava um botão imaginário e o gramado virava uma piscina.
E a gente nadava no gramado, é claro, né? Interessante. Necessariamente eu não tinha piscina. Mas tinha imaginação. Tinha imaginação. Agora, doutora Valéria, o detalhe, você falou da sociedade daquela e de hoje, na sociedade de hoje, em que o ter, ele possui mais valia do que o ser, como é que a gente vai esquivar-se da cobrança, até do amor oferecido a uma criança como produto de consumo? Esse Dia das Crianças merece uma reflexão? Sim, com certeza, né? Eu venho desde a semana passada falando bastante sobre isso, sobre dessa questão do resgatar o brincar. Já existem estudos que dizem que 80% dos brinquedos que as crianças têm, elas não brincam. 80%? 80%. E isso é uma grande verdade. São brinquedos jogados pela casa, né? Ou dentro de uma caixa, e a criança sempre está olhando aquele brinquedo da qual ela vê no comercial, que normalmente é um comercial onde a maioria dos comerciais é uma criança brincando com o brinquedo, não é uma criança interagindo com outra criança com o brinquedo, que isso é muito importante para a socialização da criança, que a criança brinque com outras crianças, né? E resgatar um pouco dessa coisa do brincar mesmo, e de assim, será que eu preciso de mais brinquedo? Dar mais um brinquedo para o meu filho? Ou se eu vou dar mais um brinquedo, em que condições vão ser esse brinquedo? O que eu posso fazer de diferente para que o Dia da Criança possa ter um sentido diferente, e não um sentido só mercantil, que hoje, é um sentido mercantil. Como negar para a criança? A criança é mais esperta do que antigamente, um dengo, aquela carinha, pedir um tênis de roller hoje, por exemplo. Minhas coleguinhas todas têm na escola. Sim. E como a mãe que não pode vai dizer não? É muito importante também que, se não pode mesmo, dizer não. Né? E dizer por quê, né? Porque, assim, existem pais hoje que estão ficando extremamente endividados, já estão com problemas financeiros, né, às vezes, e por sentimento de culpa, por muitas vezes não estar presente com o filho, acaba dando aquilo que muitas vezes ele nem tem condições de dar, porque o amiguinho tem. E assim, não é porque o amiguinho tem que eu também preciso dar. O meu filho precisa conviver com a minha realidade, qual é a realidade da família, e precisa também conviver com aprender a ouvir não, que muitas vezes os pais não conseguem dizer não para esses filhos, por mais que faça, né? Que nem aquela carinha de cachorro que a gente vê de vez em quando, né? E fica... E a mãe fica perdida ali. Então, mas é muito importante, porque esses nãos, a criança vai aprender a conviver um pouco com a frustração desde cedo. Nós temos aí um alto índice também de recém-adultos, jovens adultos, cometendo algumas atrocidades, como matar pessoas ou cometer crimes, das quais ele comete muitas vezes porque ele tem um momento de frustração. Vamos pensar numa namorada que quer terminar, um namorado que quer terminar com ele, e como a vida inteira ele não sofreu nenhuma frustração, ele acha que aquilo não é permitido a ele, porque você não pode dizer não. Então, daí é onde acaba acontecendo essas barbáries. Aquele jovem assassina alguém como se estivesse quebrando um brinquedo. Exato. Agora, aqui no Brasil, parece ser absolutamente normal que existam os anúncios publicitários. Não só aqui no Brasil, né? Em vários países. Em vários países. Sim. Mas eu vejo que as propagandas de anúncios publicitários infantis estão onipresentes. A criança assiste aquilo ali nos programas de televisão, nos intervalos, nas revistas infantis. Tem lá aquele apelo. Sim. E aquilo ali, ele é muito mais forte que a criança e consegue atingir exatamente o objetivo deles, atingindo a criança para atingir os pais. Então, como dizer não? as empresas, né,
de brinquedos, eles perceberam que realmente as crianças são um grande filão. E elas têm um grande poder da compra da família. Elas definem muitas coisas do que se compra na família. Por isso, o investimento alto dessas grandes empresas na propaganda infantil. Né? E não é só na propaganda infantil, né? É no lanche que vem com brinquedo, porque a criança ela não quer comer o lanche, ela quer o brinquedo que vem com o lanche, na verdade. Exato. Né? E aí... Não é o lanche que vem com o brinquedo. Não, é o brinquedo que vem com o lanche. Ele quer o brinquedo, o lanche é indiferente, né? E daí, os pais precisam ser muito firmes nessa hora e dizer não mesmo, né? E eu acho que os pais têm muita dificuldade de colocar os seus porquês e dizer assim, olha, na nossa família funciona assim. Eu acho que isso é o melhor para você. Eu sei que agora você pode até não entender o porquê disso, mas com certeza no futuro você vai entender. Agora, essa data, né, uma criada pela ONU, pela Unicef, tudo para poder dar um olhar, né, clínico para a criança, lembrar que ela tem direito, lembrar que ela tem... Ela precisa de carinho, de amor, carinho, de atenção. Deve ser respeitada também. Né? E o segundo foi criado lá em Brasília, criado pelos Brinquedos Estrelas, que não existe mais, que pretende assim estimular os pais a darem presente aos seus filhos, né? Que é da data de 12 de outubro. É preciso uma política de publicidade também diferenciada, porque do jeito que está a situação econômica do país e ainda vem mais um bombardeio desse, como fica a sociedade? Então, já existem países, né, como eu disse, acontece em vários países também essa propaganda, né, infantil, em né, todos os países. Mas há países que já não permitem mais isso, né? A Bélgica é um deles, principalmente, não pode mais fazer a propaganda do brinquedo vinculado ao lanche, né? Muito bom. Então, existe alguns países, e tem alguns países também, que você não pode fazer essas propagandas no horário em que a criança muitas vezes está assistindo a TV. Porque, na verdade, a criança ela não tem maturidade para discernir se aquilo realmente é bom para ela ou não. Além de que, quando a gente sabe que quem trabalha com propaganda e marketing, eles conhecem lá um monte de regras de persuasão, das quais nós adultos muitas vezes somos pegos por ele, né? Então, existem técnicas por trás disso, mesmo para nós adultos comprarmos, porque nós não compramos exatamente tudo que a gente compra, não é a gente necessariamente precisa daquilo. A gente compra muito mais pela emoção do que pela razão. A senhora acha que deveria se mudar o horário da publicidade, colocar a publicidade infantil no horário que o adulto, até noite, madrugada, no horário que o adulto possa... Pô, bacana, esse aí eu vou presentear o meu filho. Vai doer menos, doutora? Oh, com certeza, porque se você não fica expondo toda hora aquilo para a criança, que ela precisa ter aquilo para ela ser feliz, porque a propaganda é colocada dessa forma, você precisa desse brinquedo para você poder ser feliz. Se você não tiver, você não é feliz, né? Então, é muito importante que os pais, normalmente, nesse período, não estão assistindo nada, nem estão assistindo aquele canal que é só de desenho infantil, porque os pais não têm paciência para assistir aqueles desenhos, então não fica vendo a propaganda. Muito bom. Doutora, mas daí também não daria para colocar, por exemplo, uma publicidade de um brinquedo, de uma boneca, por exemplo, no filme do Chuck, que é um terror, né? Sim. Também não podia ser assim. Tem que achar um meio termo. Exato, né? A grande questão, eu acho que é muito mais esse resgate do brincar, que é uma coisa que nós perdemos, né? E quando eu digo brincar, a gente precisa, às vezes, de coisas muito simples para brincar. Você pode brincar com uma bola,
né? E a bola é um brinquedo que você nem precisa ficar fazendo tanta propaganda, porque tá aí cheio no mercado. Você vai em qualquer loja ou qualquer lugar, você tem uma bola. Muito bem. Doutora, nós vamos para o primeiro bloco. Sim. Vamos dar uma descansada, colocar aqui essa questão que deve ser um tratamento psicológico mesmo nas famílias para evitar aí que o pai não se desespere com o apelo da criança que foi induzido pela indústria do brinquedo. Um breve intervalo, a doutora Valéria Ribeiro volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, que você poderá ter os detalhes dessa entrevista aqui no nosso site www.radioct.com.br, na nossa página no facebook.com/radioctface. Lembrando que é C de cebola e T de tatu. O nosso telefone para contato, área 12-3904-6654. Programa de hoje falando sobre o comportamento infantil e o consumo dos pais nesta data comemorativa ao Dia das Crianças, a Semana Universal das Crianças. Doutora Valéria Ribeiro Santos Ribeiro, ela que é administradora, doutora em Política Científica e Tecnológica, formada pela Unicamp, é mestre em Administração de Empresas, especialista em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Universal. Doutora Valéria, que está conosco hoje, também possui formação em Coach Internacional e PNL, a Programação Neurolinguística, e fez diversos cursos de desenvolvimento pessoal, trabalhou por mais de 20 anos na área de treinamento e também desenvolvimento. É a nossa entrevistada do dia de hoje aqui na Rádio CT, falando sobre
o comportamento das crianças. Doutora, muitas vezes nós não entendemos, por exemplo, as nossas crianças, a gente fica meio assim, mas a gente percebe que pode haver algo errado com elas. Por exemplo, algumas vezes a gente pergunta algo para a criança e ela, o que ela tem, ela diz que não é nada. O que você tem? Não é nada. Só que o detalhe, doutora Valéria, é que ela olha para baixo, ela desvia o olhar. Outras crianças saem correndo, outras são agressivas. Já disse que não é nada. Que comportamento é esse, doutora? Bem, os pais normalmente têm que estar muito atentos, né, às reações dos seus filhos, né? A gente sabe quando não é nada mesmo, ou quando não é nada, mas é alguma coisa, né? Mas, assim, grande parte dos pais, muitas vezes, eles ficam preocupados em excesso, porque muitas vezes não estão prestando atenção do que acontece com os filhos. Então, é muito importante você estar muito atento no dia a dia, né? Do que vai acontecendo no dia a dia. E, muitas vezes, está acompanhando o dia a dia do filho, procurar saber o que aconteceu no dia dele, o que não aconteceu, para que aí sim você possa entender o não é nada, né? Uhum. Minha filha, eu já sei que quando ela começa a me beijar muito, ela quer alguma coisa. Então, eu já pergunto, o que você está querendo, né? Já conhece. Já conheço. Mas na questão desviar o olhar, abaixar, o não é nada em si. Então, quando você muitas vezes desvia o olhar, né? Você pode estar indicando um medo. Você quer falar alguma coisa, mas você pode estar com medo, você está inseguro, né? E daí os pais precisam ter uma atenção de como lidar com isso, porque em algum momento a criança quis dizer algo e o que ela disse não foi bem aceito. E ali ela criou um medo ou uma insegurança. Então, ela parte do pressuposto que se eu disser, vai acontecer de novo. Então, daí os pais precisam ter uma abordagem diferente para que esse filho possa voltar a falar o que ele está sentindo. A mãe, desde que começa a maternidade, já carrega no seu DNA o instinto materno. Sim. Mas o instinto materno precisa ser aperfeiçoado com a psicologia. A mãe precisa aprender psicologia. A mãe e o pai precisam. A mãe e o pai. Não é só a mãe, né? Isso não é só função de mãe. Os dois são muito importantes na criação dos filhos. Mas é muito importante que a gente queira, durante a fase de educação dos filhos, que a gente se abra a aprender. Leia artigos que saem em revistas, independente se sejam revistas boas ou não, a gente tem um senso crítico para analisar se é bom ou não, se é possível aplicar aquilo com o meu filho ou não, né? Então, é muito importante aprender. E muitos pais, né, principalmente de hoje, e a gente tem que considerar que as crianças de hoje não são mais as crianças da nossa época, né? Que a gente era mais bobinho, né? A criançada hoje já... porque o máximo que a gente tinha era uma calculadora. Uma calculadora, quem tinha uma calculadora tinha alguma coisa de espetacular, Sim. né? E hoje não. Hoje nós temos o laptop, temos o iPhone, temos os smartphones. Exato. E um detalhe, que a internet, ela tem uma memória estendida. Sim. A criança, a qualquer tempo, ela pode buscar uma resposta de 20 anos atrás, 30 anos. Então, quando nossos pais antigamente diziam que a gente aprende enquanto educa, era um aprende assim. Eu vou reproduzir o que minha mãe fez, que o que deu certo lá vai dar certo aqui também e está tudo bem, né? Só que essa reprodução hoje já não funciona mais tão bem. Algumas coisas sim, né? Como aquela coisa das mães antigas que botavam limite, hoje está faltando que as mães aprendam novamente essa coisa de botar limite nos seus filhos, que é um dos maiores problemas e é uma das maiores demandas que os pais ficam assim, fala sobre limite, como eu ponho limite, eu não consigo pôr limite. É simples, gente, é só aprender a dizer não.
Muito E bem. manter o não, né? É dizer e manter. Não adianta só dizer e daqui a 5 minutos trocar o não por um sim. A mãe, quando coloca um limite, a mãe não está sendo má, não está sendo Não, ruim. não. Ela está no controle da situação. Sim. Agora, e voltando à questão, eu sempre gosto de retroceder por conta do ouvinte que nos acompanha, em relação àquela baixa estima da criança, aquele dizer que não é nada. Tem criança que, mesmo hoje, com tudo, ainda é uma criança triste. Sim. Como desenvolver a autoestima na criança? Então, daí realmente uma das coisas que você, dependendo do que for, essa criança vai ter que ir para uma terapia, vai ter que procurar um psicólogo. Não basta um instinto materno. Não, Não é? não, Por porque isso. Porque a gente daí pode, ao invés de ajudar, acabar estragando mais ainda, né? Então, normalmente a gente pode precisar de um profissional. Porém, há algumas coisas que os pais podem fazer, né? Identificar algumas coisas que a criança seja boa e a gente diz empoderar, né? Mas é incentivar aquilo e mostrar o quanto a criança é boa naquilo, né? Mas assim, não é dizer assim, nossa, você pinta muito bem, mas as pinturas dele são horríveis e ele sabe, porque ele vai saber que você está mentindo, porque ele compara com a pintura do amigo. Mas se ele é bom naquilo de verdade, elogie, faça ele pintar mais, fale para os seus amigos, mostre as pinturas que ele faz para os seus amigos, e isso na frente da criança, para a criança ver que realmente aquilo é algo da qual você se orgulha, é algo da qual ele faz bem, e aquilo vai fortalecê-lo. Porque quando você fortalece algo que ele faz muito bem, isso pode, de alguma forma, afetar outras áreas que talvez ele não seja muito bom. Muito bem. Quer dizer, a autoestima, deixa eu ver se eu entendi, ela é construída pelo elogio realista. Sim. Mas a criança sabe, então, quando não é um elogio realista. Sim, claro, ele viu que está feio aquilo. Eles são espertos. Mas todo mundo tem algo que faz bem, né? E realmente há um período dos desenhos da criança que os desenhos não vão ser tão bonitos, mas vão ser desenhos que de alguma forma já demonstram alguma coisa, ou sei lá, a forma como ele brinca, ou a forma como ele pensa, ou a forma como ele fala alguma coisa, o raciocínio dele, ou se ele guarda letras de música e canta as músicas, né? Então sempre a criança tem algo que ela faz bem, né? Assim, realmente, ó, meu menino, ele era bom de montar quebra-cabeça. Ele era muito bom, mas de desenho ele era muito ruim. Então não tinha aquela, nossa, que desenho bonito. Não, né? A gente elogiava tudo, mas assim, o que a gente elogiava, ele dava força, assim, nossa, como você consegue montar quebra-cabeça que você tem 5 anos e monta quebra-cabeça de 7? Nossa, você é muito bom nisso mesmo, hein? Porque ele estava fazendo algo que até já era acima da faixa etária dele. E cada vez que ele aumentava, a gente elogiava mais. Então, mas não pode exagerar, isso aqui é de... Nem uma pessoa de 15 anos faz, aí a criança já... Não, mas você vai dando a ela os desafios conforme ela vai aceitando. Agora, e quando a criança não consegue, ele tem uma certa dificuldade, a mãe tem que evitar, doutora Valéria, evitar comentários críticos, mas você é mole, hein? Mas que coisa. Não, vamos lá, tenta aí. Tem que... Se fosse só mole, tava bom, né? Porque vai parecendo, você é burro, exatamente. Você não sabe nada. Então, tem que evitar isso para a criança. Né? Seu irmão é melhor que você, olha o seu amigo, né? Que são as comparações que ainda são muito piores, né? Aí a criança trava. Sim, daí cada vez a autoestima vai descendo cada vez mais para o pé, né? Que coisa! Então, tem que evitar esses comentários críticos, não exagerar nos positivos com a criança. É preciso ter um equilíbrio, né? Na verdade, você deve tratar algumas dificuldades que o seu filho possa ter, tratar muito mais como desafios do que como dificuldades. Porque, assim, quando você trata alguma coisa como um desafio a vencer, é muito mais fácil você se empenhar
naquilo do que quando você diz assim, eu tenho dificuldade com isso. Quando você já diz, eu tenho dificuldade, seu cérebro já processa, mesmo no adulto, fala assim, eu não vou conseguir fazer isso. Agora você fala assim, eu tenho um desafio a fazer, então o seu cérebro diz assim, eu tenho a possibilidade de superar isso. Então, jogar para o cérebro que é um desafio. Isso. E não uma dificuldade. Exato. Muito. Agora, no caso, quero jogar para o próximo bloco, doutora, para a gente tomar uma água. Eu vou repetir depois, falar bem pausadamente para me relembrar. Uma criança, ela ficaria feliz com uma conquista, mas ela não se sente amada. Ela está feliz com a conquista, mas não se sente amada. Como é que ela pode experimentar essa baixa estima? A gente pode falar sobre isso? Um breve intervalo, a doutora Valéria Ribeiro, ela volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Valéria Santos Ribeiro, que é administradora, doutora em política científica e tecnológica, formada pela Unicamp, mestre em administração de empresas, especialista em gestão de recursos humanos e psicologia universal, também possui formação em coach internacional e também em programação neurolinguística. A doutora Valéria, nossa convidada de hoje, e a gente informa que ela fez diversos cursos de desenvolvimento pessoal, trabalhou por mais de 20 anos na área de treinamento e desenvolvimento, e hoje é a nossa convidada para falar sobre o comportamento infantil nessa questão no Dia das Crianças. Aliás, Dia das Crianças aqui no Brasil tem a história, né? Porque no Brasil a data foi instituída por um político na década de 20, mas como tantas outras comemorações, o Dia das Crianças só ganhou força mesmo, foi na década de 60, 40 anos depois, por razões econômicas, não é? A origem da comemoração nos remete a 1924, quando o deputado federal Galdino do Vale Filho,
ele criou a lei que instituiu o Dia das Crianças. Agora, por que 12 de outubro? Essa data também é a data em que Cristóvão Colombo descobriu a América, o chamado continente criança, por ter sido descoberto tardiamente. Doutora, no Dia das Crianças não tem um acerto concreto em relação a isso, não é? Sim, né? Pelo que diz a história, não, né? Porque a gente fica aí entre a data da ONU e a data que foi instituída pelo deputado no Brasil. E o 12 de outubro também foi a data de Cristóvão Colombo, que é uma mistura, né? Uma miscelânea de... descobriu o continente criança, era o mais jovem continente, aí ficou 12 de outubro. Doutora, quero voltar lá na pergunta anterior, da questão da conquista da criança. Uma criança que ela fica feliz, uma conquista, mas ela não se sente amada, pode eventualmente experimentar dessa forma aí uma baixa estima. Então, porque se ela vai experimentar isso, só essa conquista, que é uma conquista momentânea, consegui o brinquedo que eu queria, mas de alguma forma ela não se sente amada pelos pais, e isso não se sentir amada, porque a criança, como ela se sente amada? É muitas vezes quando o pai senta junto para brincar, é quando o pai leva para um passeio no parque, né? É quando o pai joga um jogo. Então, é isso que nesses momentos é que a criança acaba se sentindo amada pelos filhos. Então, dar um brinquedo simplesmente e daqui a pouco a criança chegar e falar assim: olha, pai, veja esse brinquedo. Ô, mãe, veja esse brinquedo. Olha que legal isso. Estou ocupada agora, criança. Não... Daqui a pouco eu vejo. Nunca Depois, tem tempo. E nunca tem tempo para a criança. Então, a criança ela vai se sentir amada muito mais se a mãe e o pai deram uma atenção àquele momento que ela está falando, do que se der o melhor brinquedo do mundo. Porque a gente conhece crianças que têm tudo e mais um pouco, e são crianças infelizes. Agora, por falar nisso, no começo da nossa conversa, a doutora Valéria, a senhora relatou aí a criança que tem 80% dos brinquedos não são usados. O que causa o excesso de consumo em relação ao Dia das Crianças? Né? Então, as crianças que normalmente têm um consumo muito excessivo, ela pode sofrer de algumas coisas que os pais nem pensam. Por exemplo? Obesidade infantil. É mesmo? Excesso de consumo cria obesidade? Então, porque ela pode, né, muitas vezes consumir, pode ser ficar consumindo aquela bolacha que fica mostrando na TV, né? Que interessante. Né? A bolacha, a batata, o lanche, o doce. Interessante. Então, o excesso de consumo vai trazer também doenças. Sim. Para a criança. Qual a importância de incentivar o filho a compartilhar aqueles brinquedos, fazer doações dos brinquedos que ele não usa mais? Como é que isso pode influenciar positivamente no comportamento da criança? Então, é muito importante que a criança aprenda isso desde cedo, porque isso é ensinar generosidade para as crianças. E isso é muito importante. E também para a criança, muitas vezes, perceber o que ela tem é muito mais do que os outros têm. Então, até uma das propostas que eu fiz, né, já em alguns lugares, no artigo que eu escrevi, até está no meu site, que eu falo assim: convide seu filho, tudo bem, você vai ganhar um brinquedo novo, então nós vamos separar os brinquedos que você pode dar, que você não brinca mais, e vamos doar a uma instituição de caridade ou um orfanato. Um coleguinha. Ou um coleguinha que não tem condições, que não pode ter, mas, gente, não é para doar aquele brinquedo que está quebrado. É para doar um brinquedo em bom estado que possa brincar. As crianças nessa fase da infância são muito apegados aos brinquedos e mesmo às roupas. Então, é preciso que os pais façam esse trabalho. E, é claro, a criança tem que doar não aquilo
que ela está dizendo que não quer, porque se você fizer isso, você vai ter que comprar outro depois. Possivelmente, porque a criança é capaz de ficar doente, um monte de coisa. Então, assim, mas existem muitos brinquedos que ela pode doar, né? E, nesse sentido, ela poder fazer esse gesto de caridade, de generosidade, e ela tomar consciência do quanto é importante, porque isso vai ensinar ela também a ser feliz com o que ela tem. Colocar uma condição que, olha, você vai ganhar um brinquedo novo, mas vamos doar alguns usados. Exato. Aí vai criar o compartilhamento na criança. Isso, vai aprender a ensinar ela a partilhar o que tem, que é algo que nós precisamos hoje em dia. Vai né? ser uma criança mais generosa no futuro, um adulto generoso. Sim, que vai conseguir olhar para a necessidade do outro e saber que às vezes ele vai ter que partilhar o que tem em auxílio do próximo. Doutora, a criança é criança aqui em qualquer lugar do mundo. Agora, uma criança agressiva, que faz pirraça por tudo. É comum ver isso no supermercado, abrir o berreiro, bater o pé no chão. A criança ela não respeita o pertence dos outros. É uma criança antissocial, e os pais estão conversando, a criança fala besteira, entra na conversa. E isso, aquela criança trazendo o reflexo do que ele vê na família. Pode ser o reflexo do que ele vê na família, mas também pode ser um meio de chamar a atenção, né? Ou ele aprendeu que aquele mecanismo é o mecanismo que ele consegue tudo o que ele quer. E nesse sentido, ele vai continuar usando o mecanismo daquela forma. E o que é pior, mesmo quando adulto, ele vai continuar usando o mecanismo. Ele pode não se jogar no chão, pode não berrar no supermercado, mas ele vai continuar usando um mecanismo de alguma forma que ele funcione no mesmo formato. Nesse caso, mas então, ele está vendo na família que funciona assim. Sim, muitas vezes a gente vai voltar lá para a questão do pai e da mãe que não põe limite, que diz não e 5 minutos depois diz sim. Né? Ou que ele faz a birra e o pai e a mãe, para não ficar vendo ele gritar, berrar, se jogar no chão, aquela coisa toda, dá para poder parar, né? E daí ele aprendeu que aquilo funciona. Os pais têm que aprender a chorar de dó, por exemplo. A criança pediu, fez um dengo, fez uma birra, uma pirraça, e o pai dá, ou a mãe dá. Mas é aquilo porque a pessoa fala, eu morro de dó da minha filhinha. A pessoa tem que aprender a chorar de dó ou não é preciso? Não, porque assim, ter dó, né, ter pena é o pior sentimento que você pode ter com relação às pessoas. Olha. Né? Isso não é um bom sentimento. Né? Eu digo isso para os meus filhos. Né? Eu falei assim, olha, não queira que ninguém sinta pena de você, sinta dó de você, porque isso não é um sentimento bom, né? Então, ter dó não é bom sentimento. Não é, porque é como se você não tivesse capacidades, né? Muito bom. Doutora Valéria, hoje a senhora falava no intervalo que deu uma entrevista para a Grande Belo Horizonte, no Jornal A Pampulha. Jornal Pampulha. As suas palestras hoje pode ser EAD, ensino à distância, como é que é? Pode ser EAD, pode ser presencial, né? Eu agora estou com algumas palestras em escolas também, né? Falando do poder da palavra, que os pais não têm noção do que as palavras que eles falam causam nos filhos, né? E dá para... falando sobre código de honra na família, que é algo que as pessoas ficam achando que código de honra é aquela coisa de militar, mas as famílias precisam ter as suas, e não é instituir um sistema militar dentro de casa, mas é instituir um sistema de regras. Né? Que interessante, quer dizer, tem tudo, basta uma ajudazinha. Isso. Bom, doutora,
No próximo bloco, eu gostaria que o senhor voltasse a falar mais do seu contato. É YouTube, Facebook também, né? Isso. E o Dia das Crianças diferente, que a senhora está propondo um Dia das Crianças diferente, onde a criança será a mais inclusiva possível. Sim. É isso? Isso. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje, vendo essa proposta do Dia das Crianças diferente, proposta da doutora Valéria Ribeiro. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a doutora Valéria Ribeiro, ela que é psicoterapeuta e fala sobre comportamento infantil nesse Dia das Crianças, que foi absorvido aí pela indústria, culturalmente foi absorvido logo de cara durante décadas, né? Ninguém dava bola para o Dia das Crianças, mas de repente a indústria abraçou o Dia das Crianças como o 13º deles. Doutora, e a senhora propõe, doutora Valéria Ribeiro, numa das suas afirmações, dos seus artigos, um Dia das Crianças diferente. A senhora ainda diz, quem topa? O que seria esse Dia das Crianças diferente? Então, o Dia das Crianças diferente é um dia sem dar brinquedos. Ah, que dó! Que cruel, doutora! Mas um dia para você dar seu tempo a seu filho. É um dia para você pegar seu filho, ir a um parque, ir brincar, ir tomar um sorvete, ir no cinema. Um dia para se divertir em família, realmente, e estar junto. Talvez um dia para você não ficar preocupado o que está dizendo o seu WhatsApp ou não. Nem um dia para você se preocupar se vai tirar a selfie mais bonita que a da família do amigo ou dos seus irmãos, mas um dia para você realmente se pôr presente junto com o seu filho e se divertir com ele. Sei lá, gente, pensa, pega um morro, bota uma lona, joga água com sabão e vamos descer aquele morro com água com sabão e se divertir, né? É um Dia das Crianças diferente, sem se preocupar com o celular,
Sim. com o WhatsApp, com o Face e nem com a selfie. Isso. Para ficar guardado na imaginação. Isso, para se preocupar realmente em estar com a criança, em se divertir, né? É o que eu digo no final do meu artigo. Um dia para ser lembrado, um dia para ser revivido. A senhora diz no seu artigo que uma colega sua, que é coordenadora de educação do Instituto Alana, ela disse que as crianças, o desejo das crianças e dos adolescentes tem crescido muito nos últimos tempos. Sim. E que boa parte da solução dessa questão está na mão dos adultos. Exato. Esse é o top. Isso, é os pais realmente dizerem não, saberem dizerem não para os seus filhos, né? Não é porque ele está me pedindo que eu tenho que dar, né? Ontem eu estava tendo uma conversa à noite com o meu filho, que tem 16 anos, qual foi a idade que ele ganhou o primeiro eletrônico dele. E aí, ele se lembrou? Sim, foi com 9 anos. Poxa, já estava bem grandinho. Estava bem grandinho. Ele tinha um computador em casa, bem velhinho, que ele até jogava, mas eram jogos bem, assim, simples e não tinha muito acesso, porque a gente mexia em algumas coisas para ele não conseguir ligar, então ele não podia ficar ligando, ele tinha que esperar a gente chegar do trabalho, às vezes. E ele tinha um tempo para jogar, né, que era meia hora, sei lá, no máximo, e a gente já desligava. Então, e assim, o eletrônico mesmo, para ficar na mão dele, só veio com 9 anos. Né? E com 10 anos foi quando ele e a irmã tiveram que juntar o dinheiro. A irmã então estava com 8, ele com 10, juntar o dinheiro para comprar o primeiro videogame, né? E assim, eu e o pai, a gente contribuiu, mas só com o que faltava, não com o dinheiro todo. Então, e desde isso, todos os eletrônicos que eles têm são sempre com base, a gente pode contribuir, mas a gente não pode dar o eletrônico 100%. Criança é igual em todo mundo, doutora? Sim, que a criança, na verdade, o que ela quer é brincar, né? E é muito importante você, principalmente quando as crianças são menores, brincar com algumas coisas que têm a coordenação motora, raciocínio lógico, porque isso vai influenciar ela depois em outras fases da vida. Né? Então, a criança, na sua idade dos seus 3, 5 anos, ela precisa pintar muito, recortar muito, porque isso vai ajudar depois na escrita da coordenação motora fina. Só que tem pai que fala assim, vai se sujar, vai não sei o quê. Deixa sujar, gente. Já inventaram uma coisa chamada água e sabão em pó. E sabonete, dá banho, limpa, tá tudo certo. Os pais hoje precisam se dedicar mais as crianças. Precisam. Ela não precisa se dedicar às 24 horas, mas que pelo menos 1 hora por dia ela tenha 100% de atenção na criança. Olha, o Dia das Crianças em outros países é assim. Por exemplo, na Índia, eles festejam o Dia das Crianças quando nós comemoramos a proclamação da República, que é no dia 15 de novembro. Em Portugal e em Moçambique é em 1º de junho. Na China e no Japão é no dia 5 de maio. No Brasil, dia 12 de outubro. As crianças, esse ciclo de dia 15, dia 5, dia 1º e tal, a sensação é a mesma para todas as crianças, independente do clima? Criança é igual em qualquer lugar, ela quer brincar. Precisa brincar. Precisa, é muito importante. E isso é uma coisa que hoje as crianças têm perdido. Principalmente porque a gente enche a agenda delas de várias coisas, né? Porque muitas vezes a gente não está próximo, a gente está trabalhando e precisa que também ocupe o tempo dela e não pode deixar ela ociosa. Então, a gente põe um monte de atividade. A criança tem uma agenda de adulto, né? Que é essa agenda lotada nossa, cheia de compromissos. Então, a criança também tem. E ela não tem na agenda dela um horário para brincar. O resto tudo tem que seguir. Ela tem que seguir uma agenda como se fosse uma agenda de adulto. Vai para a escola, volta da escola, daí vai para a natação, sai da natação, vai para o inglês, sai do inglês, vai no francês, sai do francês, vai jogar no judô, vai... Né? É dessa forma. E daí, 8 horas da noite, você pode dormir agora. Quer dizer, ficou sem tempo de brincar.
E assim, sem tempo de convívio com família também, né? Doutora Valéria, uma pesquisa do Datafolha, de alguns anos atrás, a pedido da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que ouviu 1.525 crianças de 4 a 10 anos de idade, de todas as classes sociais, em mais de 100 municípios brasileiros, revelou que o dia em que 96% dessas crianças se sentem muito alegres, e alegres é o dia do aniversário, quando são o centro das atenções e elas são rodeadas pelos amigos. Isso mostra que a criança quer atenção. Ela quer estar junto com as pessoas, né? É isso que eu disse. Não adianta você ter brinquedo e não poder levar o amiguinho para brincar com você. Muito simples. Que adianta você ter um monte de carrinho, você não pode levar o amiguinho para você jogar o carrinho para o amiguinho jogar o carrinho para você, né? Ou aquela coisa que você enfileira os carrinhos, ele enfileira dos outros lados e você imagina uma coisa, ele imagina outra, que você tem uma loja de carros e daí o outro vai querer comprar seu carro. É nisso que está a graça do brinquedo. Não é o brinquedo simplesmente... O brinquedo em si, ele não tem graça nenhuma. Não. Tem que ser compartilhado. Sim. Agora, na mesma pesquisa, diz que 71% das crianças entrevistadas disseram se sentir muito tristes e tristes quando estão longe das famílias. As crianças estão revelando exatamente o que a senhora diz nas suas palestras, o que os psicólogos estão há tanto tempo dizendo aos pais. Sim, porque o que eles querem é estar junto, né? E esse estar junto, é o que eu disse, você não precisa dedicar 24 horas por dia, mas é dedicar algum tempo para estar 100% com essas crianças. Agora, então agora é a oportunidade de fazer algo diferente com os filhos? Sim, então é isso que eu proponho agora dia 12. Né, dos pais, ao invés de ficarem pensando em qual vai ser o brinquedo para o filho, simplesmente dizer que tem, ele fazer algo diferente junto com o filho. Sei lá, vai para um parque, vai fazer um piquenique, vai ensinar ele a pular dentro de um rio, nadar num rio, que a criançada não sabe mais nem o que é isso. E a gente fica assim, não, vai ficar doente, vai não sei o quê. Muitos de nós fizemos isso quando era criança e ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Está vivo aí até hoje. Né? Doutora, para se contratar uma palestra, é quanto tempo a conversa? É em grupo? É uma palestra? É na família? Como funciona o coach familiar que a senhora aplica? Então, se for o coach familiar, normalmente são de 10 a 15 sessões, de 1 hora, 1h30, né? E que daí a gente vai tratar uma questão da família. E daí é sozinha. Agora, se for uma palestra que pode ser em escolas ou alguma organização que queira ministrar alguma palestra para relacionamento pais e filhos, e daí eu tenho palestras de 1 hora, 1h30, 2 horas, pode ser mais de uma palestra, então dá para ser uma manhã inteira falando de vários temas. Tem acompanhamento ou é só o dia da palestra, depois não tem mais? Não, daí depende da pessoa, né? Se ela quiser, a gente pode fazer o acompanhamento depois com um coach familiar. Mas, normalmente, a gente aplica algumas ferramentas para que eles possam chegar em casa e já aplicar algumas coisas. Desenvolver aquilo ali. Isso, porque o mais importante não é eu ir numa palestra e ouvir o conteúdo e achar assim lindo. E chegar em casa e continuar fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, não tem efeito. Mas... E a família, ela está desagregando, mas a gente vê que quanto mais humilde uma família, mais unida ela é. Quanto mais abastada a família, mais desunida é. É o fator econômico, doutora? Eu acho que é muito mais essa coisa do você estar preocupado com o ter, né? Quando você se preocupa demais em ter, né, você esquece um pouco do ser, né? E daí as famílias mais simples, de alguma forma, elas estão ali fazendo a subsistência, né?
e elas se mantêm ali porque elas sabem que elas precisam daquela união para conseguir sobreviver, continuar sobrevivendo. E muitas vezes há famílias mais abastadas, de alguma forma, com esse ter, esquecem que o ser, que se você não ser, você pode acabar com o seu ter, né? Você pode destruir, porque a gente vê famílias que acabam destruídas de alguma forma quando os filhos entram nas drogas, e ele acaba perdendo muitas das conquistas que os pais tiveram, porque aí o filho acaba ou com as coisas na droga, ou o filho acaba em clínicas, um monte de coisa. Doutora, mas em relação às famílias aqui do Vale do Paraíba, por exemplo, a mãe, se o filho, por um problema de química, de droga, ele vai preso, a mãe vira um mundo para libertar o filho da prisão. E no mesmo instante, quando a filha fica grávida, a primeira coisa é colocar para fora de casa. O que a sociedade ela tá masculinizada? Bem, a gente tem uma coisa que a gente ouve bastante sobre essa coisa do machismo, né? Mas eu não vejo mais hoje tantas as famílias botando muitas vezes as filhas para fora, né? Isso não tem mais acontecido com tanta frequência. Eu acho que até de ambos os dois, os pais meio que acolhem demais, e a grande questão não é se vai tirar o filho ou não da cadeia. É claro, suporte é preciso dar, mas é preciso que o filho entenda, e a filha também, que ela vai ter um preço a pagar pelos erros que eles cometeram, ou não, nem chamar de erros, né, mas desses deslizes, que é um pouco do que você estava lendo. Da escolha. Que você estava lendo no meu site, que eu digo que a vida é feita de escolhas, e os frutos que você colhe na vida são frutos dessas escolhas. Doutora Valéria Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu é que agradeço, né? E gostaria que, se alguém quiser saber sobre o meu trabalho, pode acessar o YouTube no Filosofia Educação, ou no Facebook também Filosofia Educação. E o meu, né, entrar em contato é contato@filosofia.com.br. Na internet, www.filosofia.com.br. Doutora Valéria Ribeiro, administradora, doutora em Política Científica e Tecnológica, mestre em Administração de Empresas, especialista em Gestão de Recursos Humanos e psicóloga universal. Muito obrigado e até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, a direção, o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro, a presidência e a direção-geral do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.